Viva Nossa Senhora elevada ao céu! Viva Nossa Senhora Mãe de Deus! Querido Padre Marcelo, pároco e reitor desse santuário, Padre Anderson, Padre Gessione, que alegria ter vocês aqui hoje. Vocês estão felizes, sim ou não? Sim. Quem está feliz, diga ê! Que bom, então estou falando a pessoas que estão felizes, é isso? Que alegria. E hoje, no Evangelho de hoje, muito bonito, bem conhecido, digamos assim, porque o Evangelho da Tempestade já conhecemos por outros caminhos e outros evangelhos. Mas, quando a gente se depara com uma leitura do Evangelho, tem sempre que tomar um cuidado particular. Porque também com Jesus aconteceu, quando chegou na sua cidade de Nazaré, começou a ler o livro e começou a falar na sinagoga. E muitos diziam: esse aqui é o filho do carpinteiro, esse aqui é o filho de Maria, esse aqui, ele tinha irmãos por aqui, ele tem primos por aqui. Isto é, o risco é aquele de dizer: este evangelho já conheço, portanto não me diz nada de novo. Mentira. Mentira. Porque a palavra de Deus sempre se renova. Quando a gente lê a palavra de Deus, olha, eu tenho 60 e poucos anos, mas cada vez que eu aproximo a palavra, o evangelho, eu sei que já li, já conheço, já sei como é que acaba a história, já sei tudo. Mas se eu não me deixar levar pelo Espírito, aquela palavra não vai me dizer nada. Porque não é que a palavra não me diga nada, é porque o meu coração estava fechado. Esse que é o problema. Também quando tem uma reflexão, uma homilia, em seguida a leitura do Evangelho, tem que tomar cuidado, porque pode ser que Deus se sirva daquela palavra, daquela homilia, daquela palavra, até através dos cantos. Até os cantos podem nos dizer muita coisa. Quando o nosso coração está aberto, aí a gente chega até a chorar cantando certas músicas, porque toca no fundo do nosso coração. É ou não é? Então, agora vamos chegar ao ponto. O Evangelho de hoje é muito profundo. E de fato tem algumas coisinhas que eu fui descobrindo hoje de manhã, meditando, fazendo a leitura da palavra e tudo mais. Porque Jesus mandou, diz o Evangelho, mandou os discípulos subir na barca. Por quê? Mandar significa impor, Jesus impôs aos apóstolos que subissem na barca e que fossem do outro lado do lago. Aqui diz do mar, que é mar de Tiberíades, mas na realidade é um lago, lago da Galileia. Por que mandou? Olha aqui, já descobrimos o motivo. Porque do outro lado do lago tinha os pagãos, aqueles que não conheciam Jesus, eram aqueles que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Por isso Jesus mandou, porque eles não queriam. Eles queriam ficar com Jesus. Eles queriam ficar ali quietinhos, tranquilos. Jesus está entre nós, que maravilha, vamos curtir esse momento com a presença de Jesus. Jesus envia missão. Não podemos nos acomodar com Jesus. Por isso que Jesus manda, impõe que eles vão do outro lado. E o que acontece? Vem a ventania. Olha, ventania é o outro termo para dizer que os apóstolos tinham resistência, que eles não queriam ir para o outro lado. Por isso veio a ventania.
E a ventania traz sempre algo de negativo. Quando vê a ventania, o barco afunda, o barco balança. Então, ventania tem sempre sentido de algo de negativo que vai acontecer. E algo de negativo era que os apóstolos não queriam ir do outro lado. Não queriam ir em missão. Não queriam ir evangelizar. Aí Jesus, que tinha se retirado a sós, bela esta imagem, não é? Também no Getsemane, no Horto das Oliveiras, Jesus rezava a sós. Tinha os apóstolos, mas os apóstolos estavam dormindo. Jesus se encontra com o Pai, reza durante a madrugada a sós com o Pai. E lá com o Pai, com certeza, vai descobrindo que a vinda dele neste mundo tinha uma missão, que era justamente aquela de chegar àqueles que não conheciam a palavra de Deus e que não conheciam o Evangelho. Esta era a missão. E aí o que faz Jesus? Caminha sobre as águas. Belíssima esta imagem. No livro de Jó, tem uma frase, no capítulo 9, se não me engano, que diz assim: só Deus caminha em cima das águas. Só Deus anda em cima das águas, anda em cima do mar. Por quê? De novo, o simbolismo do mar é algo de negativo. O mar, quando está agitado, pode trazer muita gente a morrer. Olha, a gente continua escutando nesses dias quantos foram afogados, quando afogaram, quando se perderam no mar. De todas essas migrações que nós temos, centenas e centenas e centenas de pessoas, de crianças, de mulheres grávidas, morrem no mar. Então, mar, no sentido bíblico, é algo de negativo. E Jesus caminha sobre as águas porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor das águas. Ele é o Senhor do mar. Ele é aquele que domina o mar. Só que os apóstolos, como sempre, não reconhecem Jesus. Até o fim, você acha que, se vocês lembram, quando Jesus foi elevado ao céu, que o evangelista diz, e tinha alguém ainda que estava duvidando dele. Para eles, Jesus não era o Filho de Deus, era um espírito, um fantasma. Olha, está chegando um fantasma. E Pedro, que é sempre o mais corajoso, fala para Jesus. Jesus falou: não tenha medo, sou eu. No meio da tempestade, no meio da ventania, no meio de um mar agitado, Jesus nos declara: não tenhais medo, sou eu. Jesus se apresenta a nós justamente naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, quando o barco parece que esteja afundando. Não tenha medo. O medo normalmente paralisa. O medo não deixa a pessoa ser livre de expressar-se por aquilo que a pessoa é. O medo trava. Com certeza os apóstolos ficaram travados quando viram aquela figura andando sobre as águas, porque ele não tinha reconhecido. Não tinha reconhecido. Mas quando Jesus fala: não tenha medo, sou eu. Aí Pedro, que é sempre o mais inteligente da turma, né? Se você é Jesus, manda que eu ande em cima das águas. Olha, Pedro assumiu um papel meio complicado aqui. Se você é de verdade Jesus, como você está dizendo, sou eu.
ele quer colocar Jesus na parede. Lembram lá no deserto, quando Jesus foi tentado pelo demônio, o que o demônio falou para ele? Lembram? Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Olha, se tu és, duvidando de Jesus. Não acreditava, ainda estava com a cabeça pensando que era um fantasma, que era um espírito. Ainda não acreditou Pedro. Mas levou uma chacoalhada, homem de pouca fé. Porque Pedro quis andar em cima das águas. E olha só, lembrando aquilo que eu falei antes, ele queria ser como Jesus. Só Deus anda em cima das águas, só. Pedro queria se colocar no lugar dele. Pedro queria se colocar no lugar de Deus, porque só Deus anda em cima das águas. Mas o coração bondoso de Jesus quis que Pedro experimentasse o que significa ser como ele. E ser como Jesus é coisa fácil? Sim ou não? Olha aqui a cruz. Queria ser como Jesus, mas não queria passar pela cruz, não queria passar pelas perseguições, não queria passar pelo martírio. É fácil, né? Manda que eu venha em cima das águas. Ele queria ser como Jesus, mas não aceitava as consequências de ser como Jesus. Mas Jesus, na sua bondade, falou para Pedro: vem. Pedro poderia ter andado em cima das águas depois que Jesus falou com ele, sim ou não? Ou vocês são mudos e eu sou surdo? Podia sim ou não andar em cima das águas? Como é que é? Não, aleluia, Jesus pode tudo, é todo poderoso. Jesus poderia realmente fazer com que Pedro andasse em cima das águas, isto é, ser como ele. Podia. Por que então Pedro afundou? Porque não confiou em Jesus, porque olhou o vento. Olha a coisa negativa, a resistência. Olhou para o vento, começou a ter medo. Olha, quando uma fé não é bem vivida, vem nas resistências, vem o medo, vem o temor, e aí afunda. Ele não acreditou que Jesus poderia fazer com que ele se tornasse como ele. De fato, depois os apóstolos todos foram na continuação de Jesus, morreram todos mártires, além de João. Então todos passaram pela vida, todos foram como Jesus, todos. Mas naquele momento Pedro devia experimentar o que significa confiar mais em si do que confiar em Jesus. Quando você confia em você, você vai afundar. Diga para o seu vizinho ali: quando você confia em você, vamos lá, você vai afundar. Entenderam? Então quem que nós temos que confiar? Mais forte. Em Jesus. Se você confiar em Jesus, mesmo que venham nas tempestades, mesmo que seu barco esteja afundando, que esteja balançando, mesmo que venha nos ventos contrários, mas se você confia em Jesus, você nunca irá afundar. Amém?